Olá pessoal, eu sou o professor Jorge Silva e este é o canal Física para Curtir. Hoje nós vamos iniciar um novo assunto, cinemática, e a partir de agora nós vamos nos aprofundar em um novo ramo da física. Vamos nessa? Eu acho que deu para observar que a nossa mesa hoje ela está repleta de alguns elementos e esses elementos serão importantíssimos para o desenvolvimento desta aula. Mas antes de iniciarmos, eu peço que vocês possam curtir esse vídeo, inscrever-se no canal e compartilhá-lo. Vamos começar definindo a cinemática. Bom, a cinemática é um ramo da física que estuda o movimento sem se preocupar com suas causas e ela está inserida dentro da mecânica. Em resumo, a mecânica ela estuda o movimento como um todo e a cinemática estuda o movimento apenas se preocupando com o movimento, sem se preocupar com o que causou esse movimento. E o primeiro e mais importante conceito de cinemática que nós vamos ter que ter em mente a partir de agora é o de referencial. Pois bem, o referencial é como se fosse os pontos de vista no qual um determinado fenômeno pode ser observado. Então vamos imaginar aqui a seguinte situação. Nós temos aqui um observador, nós temos aqui um outro observador e nós temos aqui um outro observador. Nós temos três observadores a princípio para analisar um determinado fenômeno. E esse fenômeno que vai ocorrer pode ser visto igual para todos esses observadores, mas ele também pode ser visto de formas diferentes, dependendo da configuração do sistema. O exemplo mais comum utilizado nos livros didáticos de física consiste no seguinte: nós temos aqui uma aeronave, nós vamos ter um observador nesta aeronave e nós vamos ter um observador fora da aeronave. Este observador ele vai estar em repouso em relação a um determinado referencial, enquanto essa aeronave vai estar em movimento uniforme. Esses conceitos nós vamos aprofundá-lo mais à frente, mas por enquanto vamos ter isso como ideia. Este observador estará em repouso, este observador estará em movimento. Esta aeronave ela vai carregar consigo um projétil, e esse projétil, um míssil, ele vai ser lançado nessa região no qual se encontra o observador. Então, o que nos interessa no momento vai ser a trajetória que vai ser vista por esse projétil para ambos os observadores, tanto o observador em repouso quanto o observador em movimento. Aconteceria algo mais ou menos o seguinte: nós temos aqui a aeronave se deslocando pelo espaço, em um determinado momento ela libera o projétil e esse projétil já sai com a mesma velocidade da aeronave, se deslocando até o chão. O que é que pode ser visto aqui? Para o rapaz ou para a pessoa que está na aeronave, o referencial da aeronave, vai ver o projétil se afastando dele cada vez mais para baixo, enquanto ele se desloca, porque ambos possuem a mesma velocidade, para o mesmo sentido. No entanto, para um observador que está em repouso, esse projétil vai fazer um movimento que lembra uma parábola, um movimento curvo. Isso quer dizer que para este observador, nós vamos ter uma representação de um gráfico de uma equação de segundo grau, de uma função de segundo grau. Enquanto que para este observador, que viu o objeto cair em linha reta, nós vamos ter um gráfico para uma função de primeiro grau. Então vai ser muito mais simples resolver esse problema a partir do referencial na nave do que no referencial do observador em repouso. Isso quer dizer que a escolha do referencial ela pode definir os rumos matemáticos que você vai seguir com seus cálculos, tornando-o mais simples ou mais complexo. Então é importante você saber escolher o melhor referencial para cada situação, problema em específico. E esse é um dos principais problemas em compreensão de física. A grande maioria dos estudantes não consegue escolher bons referenciais e acaba recaindo numa matemática muito complexa, o que torna um problema quase impossível de ser resolvido. Então, entendida essa ideia do referencial,
nós temos ainda que lembrar que pode haver dois tipos de referenciais. Ou ele pode ser um referencial inercial, ou ele pode ser um referencial não inercial ou acelerado. Em geral, os referenciais não inerciais eles não nos interessam. Então nós vamos trabalhar, nós vamos focar apenas em referenciais inerciais. O que seriam esses referenciais inerciais? São referenciais que ou estão em repouso ou estão em movimento retilíneo uniforme. Mas nós veremos isso nas próximas aulas e nos aprofundaremos nesse assunto. Um outro conceito importante de cinemática que não podemos deixar de comentar aqui é o conceito de ponto material e corpo extenso. Então, para isso, nós vamos utilizar este carrinho aqui. Então, nós temos aqui um carrinho um pouco maior que esses outros e é proposital. Nós vamos observar a seguinte situação. Imagina que isso aqui seja um carro e que esse espaço aqui seja um local de estacionamento. E você precisa colocar este carro nesse espaço. Para poder fazer isso, eu te pergunto, você vai precisar levar em consideração as dimensões do seu carro, o tamanho do seu carro ou não? Muito provavelmente você deve ter respondido sim, e está correto. Nós temos que levar em conta o tamanho, as dimensões desse carro para poder fazer o estacionamento. Porque caso isso não ocorra, nós vamos ter um problema e não vamos conseguir colocá-lo da forma devida no local de estacionamento específico. Além disso, pode ser que esse veículo ele seja muito maior do que aquele espaço que está ali à disposição dele. Isso quer dizer que ele vai ter que procurar um outro espaço que possa contê-lo. Ao fazermos isso, nós estamos sim de fato considerando as dimensões desse nosso corpo. Isso quer dizer que esse nosso corpo ele vai ser denominado como corpo extenso. Se eu estiver considerando suas dimensões, ele vai ser considerado como um corpo extenso. Mas para isso eu precisei também de um referencial. O espaço no qual ele teve que ser inserido era um espaço que tinha as dimensões aproximadamente igual às dimensões do próprio objeto. No entanto, da mesma forma, para esse mesmo objeto, caso ele estivesse se deslocando por uma rodovia, o tamanho da rodovia é muito maior em relação ao tamanho deste veículo. Então, para essa situação, este veículo ele já seria considerado não mais um corpo extenso. Eu posso considerá-lo como um ponto material. Mas qual é a ideia na física de considerar um corpo como sendo um ponto material? A ideia é justamente de facilitar os seus cálculos, porque você não vai precisar levar em consideração o tamanho do seu veículo, por exemplo, na hora de uma ultrapassagem. Você vai considerar apenas como ponto, então o tamanho dos veículos não importarão. Isso quer dizer que se você tem um veículo de 2 metros de comprimento e você vai ter que atravessar uma carreta que vamos supor que tenha 4 ou 5 metros de comprimento, você deveria, nesse problema, considerando como corpos extensos, você deveria levar em consideração o tamanho do comprimento de ambos os corpos. E isso acabaria dificultando mais ainda na hora de resolver os seus cálculos. E quando você considera ambos como pontos materiais, isso quer dizer que você está considerando como espaço toda aquela rodovia. E você não vai precisar incluir os tamanhos dos veículos na hora de resolver seus problemas. Então já vimos dois conceitos importantes, o conceito de referencial e o conceito de corpo extenso em detrimento do ponto material. Eu já posso antecipar para vocês que a física, no ensino médio pelo menos, ela busca trabalhar sempre com corpos pontuais, sempre com pontos materiais. São termos que geralmente são utilizados. Uma vez que nós definimos e entendemos o conceito de referencial, nós estamos aptos a partir de agora a entender que todas as outras grandezas cinemáticas, na maioria das vezes, elas são relativísticas, elas dependem do referencial a ser adotado. E é aqui que entra algumas complicaçõezinhas que os alunos de ensino médio acabam não entendendo, mas que nós vamos fazer com que elas se tornem algo mais simples a partir de agora. Então deixa eu tirar primeiro esse carrinho daqui, voltar ele aqui para o estacionamento dele, beleza? Agora vamos continuar a nossa ideia aqui, falando sobre primeiro o conceito de trajetória. Nós já vimos aqui no início desse vídeo a forma como dois observadores diferentes viram um projétil cair, tanto um observador que se encontrava no avião quanto um observador
que se encontrava fora do avião em um referencial de repouso. O que aconteceu? Para a pessoa que estava fora do avião, num referencial de repouso, em relação à mesa, no caso, nós tínhamos um objeto que descrevia uma trajetória parabólica, que formava uma parábola. Já para o observador que estava no avião, nós tínhamos um objeto que seguia uma trajetória reta, linear. Então esses observadores viram trajetórias diferentes num determinado fenômeno. Isso quer dizer que de fato a trajetória ela depende do referencial também. Então o que seria essa trajetória? A trajetória é algo que lembra a história de Joãozinho e Maria, em que ao ser pego vai deixando pelo caminho migalhas de pão, que vai descrevendo justamente qual foi o caminho percorrido durante todo esse sequestro. Então, esses pequenos pontinhos é que vai dizer a nossa trajetória. Então, o conceito de trajetória é basicamente isso. São todos aqueles pontos no espaço em que um corpo vai deixando conforme ele vai passando por ele. É como se você pegasse várias fotografias de um objeto em movimento e depois analisasse foto por foto, a cada instante, qual foi a posição que esse objeto ocupou no espaço. Essa é a ideia da trajetória. Em geral, a trajetória ela vai nos dar a distância percorrida pelo corpo. E aí entra um outro conceito de cinemática que nós temos que levar em consideração, que é o conceito de deslocamento escalar. Então, qual é a ideia básica do deslocamento escalar? O deslocamento escalar é simplesmente a distância entre uma posição e outra que um objeto percorreu num certo intervalo de tempo. E para isso, eu coloquei para vocês aqui umas plaquinhas. Nós temos aqui uma posição representada pelo símbolo S0. E a partir de agora, esse símbolo S0, nós vamos começar a nos referir a ele como sendo posição inicial. Sempre que vocês virem o S0, isso quer dizer que vai ser a posição inicial, de onde um objeto passou a se mover. E da mesma forma, nós vamos ter aqui um outro ponto, que vai ser a nossa posição final e que é representada pela letra S. Isso quer dizer que vai ser o ponto no qual o nosso objeto parou de se mover. Ou em outras palavras, eu posso até estender essa ideia. Eu posso considerar que o S0 é o ponto inicial no qual eu passei a observar um determinado fenômeno, que pode ser a movimentação de algum objeto, e o ponto S vai ser o ponto no qual eu parei de observá-lo. E aí ele pode continuar essa trajetória à vontade, ele pode continuar com suas velocidades e acelerações que ele tinha, mas só vai me importar esses dois pontos. O ponto no qual o objeto, eu comecei a contar, a marcar ou a medir a velocidade ou qualquer grandeza escalar desse objeto, ou vetorial, e o S vai ser o ponto final, o ponto no qual eu parei de observar esse fenômeno acontecendo, tá bom? Então basicamente isso. Isso quer dizer o seguinte: tem aqui o meu objeto. Esse objeto encontra-se, ele saiu deste ponto aqui. Ele saiu deste ponto. Então eu vou chamar este ponto de posição inicial. Para ficar mais claro, isso também está no seu dia a dia, porque as rodovias elas são feitas usando essa ideia. As rodovias elas vão ter placas que nós chamamos de marcos quilométricos. Eu vou colocar para vocês agora aqui na tela um exemplo de uma plaquinha dessa aí para vocês observarem. Eu tenho certeza que vocês devem ter visto isso em algum momento da vida de vocês. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, o nosso objeto, ele sai de uma posição inicial e ele se desloca até uma posição final. Quando ele faz esse movimento, eu posso medir a partir de agora, por exemplo, a sua velocidade, eu posso medir o tempo no qual ele demorou para sair de um ponto ao outro, eu posso medir caso tenha ocorrido a aceleração, assim como eu também posso medir a distância que ele percorreu. E eu posso ir além disso. Eu posso prever onde é que ele vai estar no futuro, se eu conhecer todas essas variáveis necessárias. Esse objeto, ele pode... vou pegar aqui um outro objeto, ela vai sair do mesmo ponto até o ponto no qual o outro, só que ela pode fazer isso, por exemplo, de uma forma diferente, ela pode fazer uma trajetória diferente. Ela pode seguir uma trajetória totalmente inesperada em relação ao outro. Isso quer dizer que os dois objetos, eles seguiram trajetórias diferentes, eles percorreram distâncias diferentes, porém, eles possuem o mesmo deslocamento. Então, o conceito de deslocamento é um conceito muito mais abstrato. Mesmo eles tendo distâncias
percorrido distâncias diferentes se o deslocamento for o mesmo. Porque o deslocamento não se importa com a trajetória seguida, o deslocamento só vai se importar com as posições de início e fim. Mas nós discutiremos isso na próxima aula. O que queremos agora de fato é entender os conceitos no qual nós vamos ter que trabalhar em cinemática daqui para frente. O que mais a gente pode fazer em relação ao estudo de cinemática? Nós podemos verificar ou analisar a questão de encontro entre dois corpos. Nós poderíamos ter, por exemplo, um objeto que já se deslocava, aqui, por exemplo, esse já se deslocava, e aí enquanto ele está se deslocando, o outro objeto faz a ultrapassagem. E aí nós podemos estudar qual foi o movimento em que esses objetos se encontraram. Sabendo que eles possuem velocidades diferentes, instantâneas, eles possuem acelerações diferentes, a gente consegue determinar isso também. Nós podemos fazer um estudo sobre esses objetos quando eles se encontram, né? Nós podemos calcular qual foi o tempo que demorou para o encontro, qual foi a distância que cada um percorreu e etc. Então, para isso, nós vamos ter que fazer uso de alguns recursos. Eu vou considerar esse carrinho preto como sendo nosso objeto A e esse carrinho vermelho como sendo nosso objeto B. Então, para isso, nós vamos ter que mudar os nossos pontos, tá bom? Vou retirar aqui e nós vamos pensar o seguinte. Primeiro, em relação ao nosso carrinho A. Se esse carro vai sair deste ponto, então este ponto eu vou chamar de posição inicial do carrinho A. Então, eu tenho que especificar dessa forma. Posição inicial do carrinho A. Se ele vai chegar até este ponto, posição final do carrinho A. Muito bem, então já sei que o carrinho A saiu deste ponto e se deslocou até este ponto, certo? Agora vamos fazer análise para o carrinho B. A posição inicial do carrinho B, vamos supor que ele saiu deste ponto, então nós vamos marcar aqui a posição inicial do carrinho B. E este carrinho chegou até este ponto, vamos supor. Então vamos marcar aqui a posição do carrinho B. Então, pessoal, observem esses detalhes. Se eu sei a posição inicial de ambos os carros e a posição final deles, eu posso entender então que em algum momento esses dois carros eles irão se encontrar. E quando essa posição de encontro acontecer, isso quer dizer que as posições finais de ambos vão coincidir com o mesmo ponto. E vai ser essa a nossa estratégia. Então, essa posição de encontro entre os dois carros, eu posso simplesmente chamar de posição final. Vamos colocar aqui, ó, de posição final. Então, ambos os carrinhos se encontraram no mesmo ponto. E aí nós vamos usar essa estratégia para resolver problemas de ultrapassagem, de encontros entre objetos. E para finalizar essa aula, a gente tem que entender o conceito de movimento, pelo menos na parte de cinemática básica, introdutória. Então pode ser que nós tenhamos um movimento retrógrado, pode ser que nós tenhamos um movimento progressivo, nós poderemos ter um movimento acelerado, nós podemos ter um movimento desacelerado, que também é conhecido como movimento retardado. Podemos ainda ter movimentos que são retilíneos, podemos ter movimentos que são curvilíneos. E cada um desses tipos de movimentos nós vamos estudar numa aula específica, tá? Então, essa era a ideia que eu queria passar para vocês de cinemática básica. E a partir de agora nós vamos começar a nos aprofundarmos em cada uma dessas áreas específicas, ou melhor, dessas sub-áreas específicas da cinemática. Então eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, não esqueçam de comentar com alguma dúvida ou alguma dica que vocês queiram fazer para este canal. Estaremos lendo com muito carinho e aguardo vocês na nossa próxima aula. Obrigado, valeu e até a próxima.